Compartilhar. Beleza. Acho que agora a tela está aqui dele. Se alguém não estiver vendo os slides, só me avisar, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre coqueluche. A coqueluche, ela também pode ser chamada de pertussis, né? Por causa da bactéria. Ela é importante porque ela é uma doença infecciosa, ela é aguda e ela é muito transmissível. E ela compromete principalmente o aparelho respiratório. E quando a gente fala do aparelho respiratório, a gente está dizendo principalmente traqueia e brônquios, tá certo? Então, é basicamente uma doença de traqueia e brônquios. Então, nós vimos o vírus sincial respiratório acometendo bronquíolos, agora nós vamos ver uma bactéria acometendo traqueia e brônquios. Ela também é conhecida como tosse espasmódica, principalmente pela característica da tosse, né? Ou também chamada de tosse comprida. Ela é uma doença imunoprevenível, ou seja, existe vacina, e a vacina é importante para a coqueluche. E a despeito da grande maioria das crianças evoluírem bem, uma pequena parcela evolui com um quadro grave e muitas vezes com óbito, é o que chamamos de coqueluche maligna. Ela é causada, né, todos sabem, pela bactéria Bordetella pertussis, então ela também é chamada de pertussis por isso, e sabemos que existem quadros clínicos mais brandos em relação ao coqueluche, em que a tosse é menos frequente, em que o comprometimento respiratório é bem menos frequente. Esses casos podem ser causados não pela pertussis, mas pela sua parente, a parapertussis, e também por bactérias atípicas, como o micoplasma. Então, quando muitas vezes vemos lactentes internados na enfermaria, e às vezes até com taquipneia, até desaturando, mas a tosse não é tão intensa, não é em acessos como na pertussis, mas uma tosse muito irritativa nos bebezinhos. E aí, nesses casos, a gente imagina que a Bordetella parapertussis esteja incluída aí nessa opção de diagnóstico diferencial e a gente opta por tratar. A coqueluche, né, a Bordetella, ele é um pequeno coccobacilo gram-negativo, ele está aí no canto inferior direito de vocês, então ele é um coccobacilo, ele é gram-negativo, ele é aeróbio, tá? Ele tem característica de ser imóvel e as suas formas patogênicas, as que provocam a doença, elas possuem cápsula. Então, dá uma resistência maior da bactéria, justamente pela presença da cápsula. E também das fímbrias, né, para melhorar a adesão. Lembrar que o homem, ele é o único hospedeiro da pertussis, tá? Ele é o único. E a síndrome pertussis pode ser causada também por outros agentes. E aí a gente pode citar o adenovírus, os macrolídeos, os atípicos, né, como micoplasma, clamídia, e a Bordetella bronquicéptica. Esses podem provocar uma síndrome semelhante à da coqueluche. O micoplasma também pode provocar uma síndrome semelhante à parapertussis, ou seja, quadros mais brandos. Lembrar, em termos de epidemiologia, que a coqueluche ela é endêmica. Então, ela está presente o ano inteiro. Então, a Bordetella está ali presente o ano inteiro. O que acontece é que em torno de 3 a 5 anos, nós observamos um aumento dos casos. Então, nós observamos o quê? Períodos de epidemias. Então, chama muita atenção nas internações essas epidemias. O trabalho de monografia de um dos residentes, que eu fui o coordenador, nós trabalhamos justamente com o perfil epidemiológico da coqueluche no DF. Então, a gente pegou ali um apanhado de casos, né, de estatísticas dos últimos 10 anos da coqueluche no Distrito Federal, e realmente esse padrão de surto epidêmico se mostrou presente aqui no Distrito Federal. Então, nesses 10 anos, nós tivemos
três surtos epidêmicos, sendo o primeiro já no início do nosso estudo, no início do primeiro ano do estudo, então chamou muita atenção. Então foi no ano 1, no ano 4 e no ano 7. Não, desculpe, foi no ano 1, ano 4 e o ano 9. Então nós tivemos um surto com 3 anos e outro surto com 5 anos. Então realmente foi bem condizente com a literatura, tá certo? Outra coisa que chama a atenção, e o nosso estudo também mostrou, é que progressivamente está ocorrendo uma diminuição do número de casos. Isso é bem evidente, tá certo? Então, um trabalho que eu peguei, né, um texto que eu peguei, estava dizendo que, a nível de Brasil, em 2014, nós tínhamos em torno de 4,2 casos a cada 100 mil habitantes. Isso caiu para 0,7, ou seja, para menos de 1 em 2009. E aí, realmente, não podemos deixar de glorificar a cobertura vacinal nesse ponto. A transmissão, né? Como o homem, ele é o único hospedeiro, então a transmissão é pessoa a pessoa. Tá bom? E a pessoa não vacinada, ela é, sim, a pessoa suscetível, tá bom? São gotículas de saliva, né? Por tosse, espirro ao falar. Se a gente lembrar que a coqueluche é uma doença basicamente de lactente, na sua maioria das vezes, né, pelo menos na sua forma sintomática, não podemos esquecer que o adulto ele tem uma importância muito grande como portador para fins de transmissão. Pode ocorrer transmissão por objetos contaminados, ou seja, a pessoa tossiu, botou a mão para tossir, depois pegou em um livro, alguma coisa, aí depois o bebê pegou, botou na boca, alguma coisa assim. Pode, se a gente for pensar em termos de sobrevivência da bactéria, né, apesar dela ser imóvel, ela fica no exterior, sabemos que pode, porém, no que se foi tentado demonstrar, mostrou-se que é uma atividade, uma transmissão um pouco frequente, o que chamaria a atenção para uma rápida inatividade da bactéria quando não está no organismo humano. Então, isso realmente acontece. Então, há possibilidade, porém, ela é pouco frequente. Então, a imensa maioria das vezes vai ser pessoa a pessoa, tá certo? Lembrar que, em termos de transmissão, ela é especialmente transmitível na fase catarral. Então, a fase de maior transmissão é na fase catarral. Infelizmente, que é a fase mais inespecífica da doença. A locais de aglomeração, é lógico a gente pensar nisso, justamente por ser uma doença de transmissão pessoa a pessoa. Lembrar que o paciente transmite a doença até 3 semanas após o início do período paroxístico. Então, nós temos a fase catarral, né, e onde há maior transmissibilidade, porém, ela ocorre até 3 semanas após o período paroxístico. Isso caso não faça o uso dos antibióticos, tá certo? Se começar a fazer o tratamento antibiótico, em 5 dias a criança já não transmite mais, tá bom? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Em termos de diagnóstico clínico, né, o período de incubação ele é muito variável, então ele pode variar de 5 até 10 dias, mas pode chegar até 3 semanas, em alguns casos até mais de um mês, então é muito variável. E após esse período de incubação, vai se iniciar os 3 estágios da doença. Então nós temos a primeira fase, que é a fase catarral, que é a fase de maior transmissibilidade. Essa fase ocorre em torno de 1 a 2 semanas, e essa fase, ela é indissociável de infecções de vias aéreas superiores. Então, começa uma tosse que não é paroxística, que não é em acessos, a coriza, o lacrimejamento, ou seja, parece muito um resfriado comum. E aí, o estado geral da criança, ele é bom, e muitas vezes sem febre. Então, vai dizer, mãe, é um resfriado, vá para casa, observa, se piorar, volta, né? Então, realmente, não tem como você fazer o diagnóstico nesses casos, tá certo? Agora, posteriormente, a partir da 2ª à 3ª semana de doença,
começam os acessos de tosse, tá bom? Seguido dos guinchos, né, que é aquela inspiração forçada, e quando há expectoração, o muco ele é claro e ele é espesso. A mãe diz que é um catarro claro e um catarro grosso, seguido de vômitos pós-tosse, porque os acessos são tão intensos que a criança posteriormente vomita. Essa fase paroxística, ela dura em torno de 1 mês a 1 mês e meio. Então, realmente é uma fase bem complicada. O início, né, dessa fase, ela inclusive tem uma maior gravidade para os lactentes, porque pode dar desconforto respiratório, pode dar cianose, etc. Posteriormente, não dá mais esse desconforto, porém a tosse ainda fica presente por um bom tempo. Já a fase de convalescença é a hora que os acessos de tosse diminuem, os guinchos somem, porém essa tosse mais fraquinha pode ficar por até 3 semanas, e aí, depois dessas 3 semanas, há a remissão total dos sintomas. Então, é bem típico essa evolução no caso da coqueluche, tá certo? E aí, a fase paroxística, ela é muito evidente, ela chama muita atenção para a doença, tá certo? Bom, em termos dos lactentes, né, principalmente ali no primeiro ano de vida, e aí o primeiro 6 meses de vida ainda mais, são os pacientes que tendem a ter um quadro mais grave, tá certo? Um quadro mais grave, porém, ele é mais inespecífico, então, pior ainda, né? Então, o que chama a atenção no lactente? Muitas vezes a gente não tem guincho. A criança tem acesso de tosse, mas não tem guincho. Sabe o que ela vai ter com esses acessos de tosse? Cianose, e cianose central, vai ficar com a boquinha roxinha. Se o bebê for pequenininho, abaixo de 6 meses, nós temos também a apneia. E aí a apneia chama muita atenção, né? Justamente porque pode atrapalhar. Bom, em termos de complicação, nós temos a desidratação, né? Uma criança que não vai se alimentar corretamente, vai perder muito líquido pelo desconforto respiratório que pode ocorrer, pode haver pneumonia, e a pneumonia pode ser pela própria coqueluche ou pode ser por um agente secundário. A hipóxia provocada pela doença pode provocar convulsões, lesão cerebral e morte. E aí, esses pacientes que evoluem com convulsão, lesão cerebral e morte, são os pacientes, como eu disse, que têm uma evolução mais grave e podem evoluir para coqueluche maligna. Bom, em termos de diagnóstico, de novo, né, igual eu falei na aula passada, a clínica é soberana, a suspeita clínica, ela é bem evidente na fase paroxística. Na fase paroxística, como eu disse, o quadro é muito típico, na catarral não, e raramente, assim, vamos deixar de pensar em coqueluche sem pedir os exames. Mas, com certeza, esse paciente, nós vamos repetir, fazer os exames, justamente porque os exames, eles são típicos também, os resultados são bem típicos, principalmente o hemograma. O raio de tórax nem tanto, mas o hemograma sim. Então, o que se observa no hemograma? É uma leucocitose, e é uma leucocitose importante, acima de 20 mil leucócitos, porém, há uma linfocitose. A bordetela, ela estimula um infiltrado linfocitário. Então, é um hemograma com leucocitose com linfocitose. E aí, você tendo o quadro típico com esse hemograma, realmente, a chance de coqueluche é enorme. O raio-x de tórax, ele pode aparecer com algumas imagens, e aí podem estar relacionadas com esse acometimento de traqueia, e principalmente de brônquios, e aí pode acometer também o tecido pulmonar secundariamente, e aí a imagem que nós temos é que muitas vezes vemos pequenas atelectasias, podemos ter bronquiectasias, tá certo? E uma imagem característica, que, como eu disse, não é todos os casos. A coqueluche, ela pode determinar um infiltrado paracardíaco,
bilateral importante, que dá uma imagem sugestiva de coração borrado ou coração franjado. Tem vários termos, uns chamam de coração borrado, outros chamam de coração franjado. Eu aprendi como se chamasse coração felpudo. Isso, eu aprendi assim também, como coração felpudo. E realmente, assim, a gente perde totalmente o bordo cardíaco devido às vezes infiltrados pulmonares, tá certo? E aí realmente há um infiltrado a nível de tecido pulmonar. Então aqui está o coração felpudo, tá certo? Da coqueluche. Todas as vezes que vocês verem uma imagem dessa na casa de alguém, da irmã, da avó, da tia, vocês vão dizer, olha, este é o coração da coqueluche, tá certo? Então, no raio-x, é essa imagem que vai ser apresentada a vocês. Vocês perdem praticamente todo o bordo cardíaco, né? Então, se a gente for desenhar o coração aqui, ó, olha o infiltrado. Aqui tá até difícil de eu achar o bordo, mais que do outro lado. Então, olha a imagem, né? Então, realmente é um infiltrado paracardíaco, ou seja, em volta do coração e bilateral. Chama muita atenção, tá certo? Essa imagem. Como eu disse, não são todas as crianças. Não é característico, não é tão comum como a gente imaginava. É mais comum vocês terem pequenas atelectasias e bronquiectasias do que essa imagem. Quando está com essa imagem, geralmente há pneumonia associada. Essa é uma imagem assim, mais intensa, mais evidente, né? Eu tento desenhar o coração aqui para vocês, mais ou menos aqui. Aqui eu não tenho, eu imagino que seja aqui, mas olha aí, vocês perdem totalmente o bordo cardíaco. E quando tem uma imagem dessa aí, realmente, como eu disse, é a famosa imagem de livro do raio-x da coqueluche. Bom, então eu falei do hemograma, falei do raio-x, falei da clínica. Agora eu vou falar da confirmação diagnóstica. Lembrar que a coqueluche é uma doença de notificação compulsória também, justamente por ter os surtos epidêmicos e pelo risco de morte em lactentes. E aí, por isso que facilita também quando vamos fazer estudos epidemiológicos da coqueluche, né? Lembrar que, para esse paciente, se você está com suspeita de coqueluche, você não precisa, não pede hemocultura, porque ela é negativa, tá certo? A bordetela tem um acometimento mais local, de traqueia e brônquio e, eventualmente, tecido pulmonar. Então, nós temos, claro, via aérea superior também, principalmente nos portadores. Então, para confirmar o diagnóstico, nós temos que isolar com cultura de material colhido da nasofaringe, tá certo? Ou com uma técnica adequada, ou pelo ideal, que é o PCR, que é o PCR em tempo real, né? Esse exame, ele está famoso atualmente, por causa de quê, gente? Pronto, é o RT, né? Real Time PCR, né? RT-PCR, é o PCR em tempo real. Então, basicamente, é aquele exame do povo tá chamando de cotonete, que faz para o COVID, é o que faz para o pertussis, tá bom? Então, basicamente, a técnica é a mesma. Claro que aí um é para o vírus, o outro é para a bordetela, tá bom? Lembrar que após 72 horas de antibiótico terapia, não se tem mais bordetela a nível de nasofaringe. Então, não adianta fazer o exame se você tiver com mais de 72 horas de antibiótico. Porém, até 72 horas dá para colher. E aí eu pergunto a vocês, né? É uma curiosidade, né? Mas não deixa de ser só uma curiosidade, tem sua importância. Se você tiver suspeitando de coqueluche, chegar um bebezinho com coqueluche, e já foi feito mais de 3 dias de antibiótico terapia, ou porque a mãe iniciou em casa, ou porque você pediu o exame na sexta, e o pessoal no colhe final de semana for colher lá para terça, por exemplo. Eu tenho que notificar ou eu não tenho que notificar esse caso? Já que eu não vou ter o RT-PCR. Notifica. Isso. Na dúvida, você notifica. Isso, perfeito. Isso vale para todos, viu? Para todos de notificação compulsória. Perfeito. Por quê? Porque na dúvida pro réu, né?
Então, é melhor, em termos de notificação, para você detectar a possibilidade de agravos, de epidemias, etc., é melhor pecar por excesso do que pecar por falta. E lembrar que a clínica é soberana. Então, toda doença em que se notifica, em que se há uma notificação, o pessoal da vigilância epidemiológica faz a busca ativa de casos. Então, não, a sua notificação não é o ponto final em relação a isso. Então, não só fica essa possibilidade do paciente ter tido a doença ou não, mas também há uma investigação na família. Então, vai investigar quem? Os contactantes. Então, pode-se identificar também até o portador assintomático. Então, é importantíssimo, tá? Melhor eles dizerem que você notificou errado, notificou em excesso, um que não era, do que deixar de notificar um que é realmente doente. Bom, em termos de tratamento, notificação compulsória, a hospitalização muitas vezes não é necessária, que bom, né, que não é necessária, mas os lactentes que estiverem fazendo desconforto respiratório e ou cianose, e a apneia, lógico, né, aí coloca aí no desconforto respiratório, né, durante os acessos de tosse, é para internar. O que eu estou dizendo aqui? O bebê tá ótimo. Você olha para a cara dele, ele tá ótimo, ele tá eupineico, tá bonitinho, tá certo? Começa o acesso de tosse, começa o paroxismo. Começou o paroxismo, observou desconforto respiratório, apneia ou cianose, é para internar. Não tem conversa, tá certo? E aí eu falo que os bebês da coqueluche, eles nos enganam. Então, você vai fazer a evolução de manhãzinha, o menino tá ótimo. Tá ótimo, a mãe lá já botou a roupinha, botou o lacinho na menininha, ótimo. O menino tá olhando pra tua cara, você olhando pra cara do menino, tá ótimo. Mas vai ver essa criança na hora do paroxismo, vira outra criança. É um desespero, porque a mãe fica desesperada, o bebê fica desesperado, e aí vomita, faz cianose, aí satura, lógico, né? Terminou o acesso de tosse, chora que chora, e aí depois fica bem, fica calmo, tá bom? Então, interna. E aí, outra curiosidade, né? Aí a mãe chega dizendo isso, o menino tá tossindo. Doutor, Sim. em caso de lactente, né, menor que 6 meses, ele pode nem ter tosse, né? Tipo assim, ele pode só ter apneia. Eu já vou considerar. Tipo assim, todo bebê menor de 6 meses Isso. com apneia, então, eu vou cogitar coqueluche. Sim, perfeito. Justamente. A apneia em lactente abaixo de 6 meses, a coqueluche está no diagnóstico diferencial e é igual à internação. Então, o bebê que tiver um quadro um pouquinho mais típico, ou seja, tiver em acesso de tosse, você falou um caso que está fazendo só apneia sem tosse, internação e investigar. Aí você vai investigar, aí no caso é quadro respiratório, a coqueluche está, cardíaco e cerebral também, né, porque essa apneia pode ser um equivalente convulsivo, então é uma criança que vai internar para investigação. Agora, em relação ao bebê, ao lactente, que está fazendo acesso de tosse, tá bom? Mas sem desconforto respiratório, sem cianose, sem apneia, pode ser um atípico ou um parapertussis. Então, às vezes você não precisa internar, mas o macrolídeo, o tratamento você tem que fazer, tá certo? Acesso de tosse em bebê. E menores que 6 meses, acessos de tosse, mesmo sem desconforto respiratório, interno. Tá certo? Então, por quê? Porque o bebê abaixo de 6 meses, ele pode não estar fazendo cianose, mas quando fizer, geralmente é grave e o processo é rápido. Então, o ideal é internar todos abaixo de 6 meses com suspeita de coqueluche. E qualquer lactente que tenha uma associação de desconforto respiratório, cianose ou apneia. Tá certo? A hidratação, ela deve ser estimulada, inicialmente por via oral, né? Dependendo da condição clínica do paciente, se os acessos estão num período muito curto entre o outro, a hidratação venosa, ela pode ser feita, tá certo? Mas, assim, é como vocês ainda não estão lá no hospital e eventualmente internam um coqueluche, então, quando vocês estiverem lá internar um coqueluche, eu vou mostrar para vocês a criança lá. É uma criança que você olha ela lá no leito,
É como se ela estivesse no berço de casa. Tá com a roupinha dela, tá sem acesso, tá sem medicação. O que a única coisa que tem? É o oxigênio ali parado, para quando fazer o acesso ligar. Fora isso, ele vai receber um macrolídeo, uma dose diária e pronto. O resto do dia vai ficar come e dorme, só fazendo o oxigênio se necessário. Então, tá ali só para, se caso querer morrer, pelo menos tá no hospital. Isso, justamente. E também para mostrar, é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que a maioria, mesmo internado, não precisa de hidratação venosa. E a criança evolui muito bem com a hidratação oral. Muitas vezes é a criança que está em aleitamento materno exclusivo, né? Então, entre os acessos de tosse, entre um acesso e outro, a mãe pode botar no peito sem problema nenhum, tá certo? Se começar a tossir para o peito, não tem problema, tá? Os alimentos. Sim, e aí nós temos que estimular um ambiente para a criança que seja o mais calmo possível. Por quê? Para não estimular acesso de tosse. Então, eu vou incluir no ambiente a alimentação. Então, o alimento, ele não pode ser muito, muito duro, por exemplo. Por quê? Porque ele vai forçar ali a garganta, vai forçar a deglutição, ele pode estimular o acesso de tosse. Se o alimento ele é quente, ele também pode estimular acesso de tosse. E tem que ser de pouquinho em pouquinho, porque se for muita coisa lá na garganta também para engolir, estimula o acesso de tosse. Então, até o alimento faz parte do tratamento. Um ambiente calmo, tranquilo, de preferência com a luz apagada, tá certo? Para que não haja estimulação, que o cérebro não fique tão estimulado. Não procurar irritar esse bebê, né? Então, e aí a gente fica muito preocupado, principalmente nos 3 primeiros meses, que o bebê tem muita cólica, né? E aí fica muito agitado, ele tem muito acesso de tosse. E tá aqui o segredo, que é o oxigênio sob máscara durante os paroxismos nos internados. Então, é em quem que eu vou fazer o oxigênio? Em quem está fazendo desconforto respiratório, cianose, apneia, etc. Naquele que tem os acessos de tosse sem desconforto respiratório, eles não desaturam. Então, eles não precisam de oxigênio sob máscara, então não precisam internar, tá bom? Então, é isso que eu falo, o bebê está lá com a prescrição só do macrolídeo e do O2 SOS. E esse oxigênio a gente faz sobre máscara, tá bom? E aí, quantos litros por minuto? Bom, lembrar que máscara, a gente conversou na aula de asma, que quando você está com a máscara, pelo menos 5 litros por minuto. Então, você pode deixar 5 litros por minuto para o bebezinho. A criança maior ali, chegando perto dos 2 anos, você pode chegar até 10, até 15 litros. Não tem um volume assim tão bem estabelecido. O importante é que não deixe acumular o CO2 e que seja uma quantidade de oxigênio que evite que a criança fique roxinha e faça apneia. Então, se você botou 5 litros lá, a mãe ainda tá achando ainda que ele tá ficando roxinho, pode falar para ela pôr 10, entendeu? Então, isso aí cada criança vai responder de um jeito. Terminou os acessos de tosse, logo após os acessos de tosse, eu posso aspirar, porque aquela secreção espessa e clara que eu falei, né? Então, nesse caso, a gente pede, mas aí é bom aspirar logo depois, porque se você demorar para aspirar, pode ser que ele esteja já iniciando um outro acesso de tosse e a aspiração estimular. Então, logo depois que acabar o acesso de tosse, você já aspira que ele não vai ter outro acesso não, tá certo? O isolamento respiratório, ele é necessário porque ele é um contágio, ele está na fase paroxística, né, até 3 semanas da fase paroxística. Claro que ele na fase catarral já transmitiu muito mais, mas na paroxística também. Então, é uma criança que tem que ficar afastada das outras crianças internadas. E esse afastamento, esse isolamento tem que ser por 5 dias, tá? Até 5 dias após o tratamento com o antibiótico, bom? E aí é que tá, já falei várias vezes aqui, né, nesse pouco tempo de aula, que os macrolídeos são a escolha terapêutica, são o que vão tratar a Bordetella pertussis, tá bom? Ela tem boa penetração nas vias respiratórias, a gente sabe disso, ela tem um efeito anti-inflamatório também, né, também a gente sabe disso também. Iniciar o mais precoce possível. Por quê? Porque se começarmos na fase catarral, a gente vai vai diminuir o curso da doença. É muito interessante que ele realmente diminui o curso da doença, tá certo? Interessante. Já na fase paroxística,
que é a grande maioria quando se faz diagnóstico na sua grande maioria, ele não vai mais diminuir o curso da doença. Tá? Então, por que eu tenho que usar o antibiótico? Porque eu vou diminuir a transmissibilidade. Tá bom? Isso é importante, cai direto em prova. Então, é bom vocês saberem disso, tá? Que na fase catarral eu diminuo o curso da doença e na fase paroxística eu diminuo a transmissibilidade. E na catarral, assim, o curso da doença e a transmissibilidade. E na paroxística, só a transmissibilidade, tá bom? Hoje usamos principalmente a azitromicina, é bem efetiva. 10 miligramas... Doutor? Sim. Repete, por favor, a questão de mudar o curso da doença e só diminuir a transmissibilidade, que eu já vi isso muito em questão. Por favor, repete. Perfeito. Se você iniciar o antibiótico na fase catarral, tá? Você conseguir fazer o diagnóstico na fase catarral, como eu disse, que é a grande minoria dos casos de diagnóstico, eu vou diminuir o curso da doença, o tempo da doença. Então, o tempo da doença diminui. E a transmissibilidade, idem. Já, na fase catarral é de 1 a 2 semanas, né? A paroxística pode ser de 4 até 6 semanas, e a de convalescência 3 semanas. Então, eu vou diminuir drasticamente esse tempo dessa doença, que passa de 2 meses, né? Agora, na fase paroxística, que é a grande maioria das vezes que a gente faz o diagnóstico, o tempo da doença não vai ser diminuído. Então, a criança vai ter esse curso, praticamente 2 meses de curso de doença. Porém, a transmissibilidade que vai diminuir, tá bom? Então, lembrar que ela transmite da fase catarral até 3 semanas do início da fase paroxística. Se eu usar o antibiótico, no 5º dia de antibiótico, ele já não transmite mais, ele já pode sair do isolamento. Era isso que você queria que repetisse? Obrigado. Beleza. Então, em termos de macrolídeos, a azitromicina ela já está muito bem indicada, né? É a droga de primeira escolha que a gente tem feito. A dose de 10 miligramas quilo dia é para crianças rígidas, 15 miligramas quilo dia a gente faria para crianças que têm comorbidades, né? Cardiopatas, desnutridos, etc. Cefalopatas, então nesses casos a gente pode fazer até 15 miligramas quilo dia. Uma opção é a claritromicina, na dose de 15. O viés da claritromicina é que é 2 vezes ao dia e é por 14 dias. A azitra 1 vez ao dia por 5 dias. E a eritromicina nem se fala, 30 miligramas quilo dia, 4 vezes ao dia por 2 semanas. Tá certo? A eritromicina, também já falei isso para vocês, ela tem um outro viés que é a intolerância gástrica, vômitos em alguns pacientes, né? Então, realmente ela tem caído muito em desuso, e a ácido e clárito aí como o carro-chefe dos macrolídeos. Bom, em termos de complicação, ainda bem, né? A grande maioria se recupera sem sequelas. O que a gente observa nos pacientes internados, que o tempo médio de internação, quando decidimos internar, ou seja, um paciente em desconforto respiratório, vai em torno de 5 a 7 dias. Muitas vezes, a gente usa a azitromicina lá com o paciente internado por 5 dias, no dia seguinte, no 6º dia, a criança já está ótima e geralmente recebe alta. E como que a gente vai saber que a criança está melhor? Como eu disse, muitas vezes você vai examinar e a criança está muito bem. E aí, a mãe que vai dizer para a gente quantas vezes que ela precisou fazer oxigênio. A gente orienta ela direitinho como fazer e nos paroxismos, né? Então, geralmente após uma semana ali, ela já está dizendo que ele tem uma tosse, que a tosse ela ainda vai apresentar, mas é leve, ele já não cansa mais, ele já não fica mais roxinho, e aí ela não precisou, nas últimas 24 horas, usar oxigênio nenhuma vez. Então, você já sabe que o paciente de boa evolução, você dá alta. Em termos de complicação, os acessos de tosse podem ser tão intensos que podem provocar o surgimento de hérnias abdominais. Né? Lembrar que a musculatura abdominal também não está muito bem desenvolvida em lactentes, então as hérnias abdominais podem aparecer. As infecções de ouvido podem ocorrer também, lembrar que esses acessos aí, a criança ainda não trabalha muito bem lá, a tuba auditiva, né, e aí pode ter, nesses acessos, muita pressão negativa ali no ouvido médio, e aí surgir colonização bacteriana. A pneumonia, né, nós vimos o coração felpudo lá, que é uma possibilidade. A parada respiratória, aí
saindo um pouco da apneia, uma apneia prolongada e dando uma parada respiratória. A desidratação, a gente já conversou, a convulsão também pela hipóxia, né? Por isso a importância do oxigênio, a lesão cerebral posterior e morte. Então, nesses casos, a evolução, ela é bem intensa, assim como é da bronquiolite obliterante, que a gente falou da bronquiolite obliterante, né? O infiltrado linfocitário, ele é muito intenso em todo o pulmão e realmente a criança, ela meio que, entre aspas, ela se afoga ali naquele pulmão todo inflamado e tem uma evolução ruim a despeito das medidas. Então, às vezes, você vai internar e não só o macrolítico, começa a fazer droga vasoativa, começa a fazer suporte respiratório invasivo, coloca no tubo, e realmente, assim, o índice de mortalidade, quando chega nesse nível, ele é muito alto. Bom, o principal meio de prevenção, né, sabemos que é a vacina. Existem duas situações que a criança vai se tornar imune. Primeiro, né, ao adquirir a doença. Se adquirir a doença, vai ter uma imunidade bem duradoura, de muitos anos, mas já sabemos que ela não é permanente. Então, ele pode ser um portador assintomático no futuro. Se ele for um imunodeprimido, ele pode desenvolver até os sintomas de coqueluche. E, claro, a vacina, né, sabe, hoje, o componente pertussis, ele está na vacina pentavalente, na pentavalente, né, que é a difteria, tétano, pertussis, hemófilis B e hepatite. Oi? Não, é porque a penta é DTP mais meningite e polio, isso. Né? Não, isso, justamente. É porque tem você tem que... Tem meningococo e tem o pelo micoplasma. E, eu acho que esse é por isso, é porque tem pentavalente, é porque tem 5 componentes, tá? Então, nós temos tríplice bacteriana, tríplice viral, inclusive, vou até aproveitar o gancho, vocês têm aí no cronograma, aula de imunizações, né? Então, essa aula de imunizações a gente faz de uma forma diferente, um pouquinho diferente, para, assim, como é uma coisa mais online, né? Então, uma coisa mais, assim, meio... Não é o que vocês queriam, a gente bota uma atividade para vocês justamente para fazer resumos das vacinas. Vocês pegam vocês 9, eu vou mandar o calendário de vacinação para vocês vão dividir a vacina entre vocês vão fazer resumo e me mandar, para como se fosse, elaborasse um texto para vocês estudarem vacinas, tá certo? Então, esse resumo que vocês vão fazer aí, meia página, uma página, só colocando os pontos principais de cada vacina, vocês me mandam, eu junto num texto só e depois eu devolvo para vocês usarem como estudo, tá certo? Então, a aula de imunizações vai ser uma atividade prática, tá certo? Mas isso, assim, vai ser lá para a penúltima, última semana, eu vou mandar o calendário, vocês vão fazer, tá? A gente fez com a turma anterior, ficou bem legal o texto, então vale a pena, porque vocês estão fazendo, depois vocês vão receber isso para estudar, que é um capítulo chatíssimo de estudar, é o capítulo de vacinas. Então, vocês têm um resumo desse, vai ser bem interessante. Bom, voltando aqui na questão da vacina, fazemos inicialmente as 3 doses, posteriormente é indicado um reforço com 15 meses de idade, e aos 4 anos de idade, também outro reforço. Aí, nesses casos, a DPT, a tríplice bacteriana. A imunidade, assim como adquirindo a doença, ela não é permanente, tá certo? Após 5 a 10 anos, a maioria das crianças podem ter pouca proteção ou nenhuma proteção. Então, isso pode acontecer, infelizmente, é uma imunidade que não é permanente. Queríamos que fosse, mas não é. Bom, gente, era só, assim, como eu disse, é um tema curto, né? É uma doença que não tem muito segredo em termos de tratamento, mas que tem sua importância justamente para a questão das epidemias, pelo risco de morte. Esse videozinho aqui, eu vou passar para vocês, que vai mostrar uma criança com clínica de coqueluche, tá bom? Esse vídeo, deixa eu só voltar aqui. Uai. Esse vídeo, ele mostra uma criança na fase paroxística internada,
chama atenção que ela está até com acesso venoso, falei que a maioria fica sem acesso, né? Essa particularmente está com acesso venoso, mas a maioria delas não fica, tá? Deixa eu ver se eu consegui aqui. Agora foi, porque eu estava na caneta, não estava conseguindo tirar a caneta. Se vocês não conseguirem ouvir o vídeo, vocês me avisam, tá? Se alguém não conseguir, vocês me avisam. Doutor. Oi? Antes de você passar o vídeo, rapidão, sobre o tratamento. Certo. Corticoide e broncodilatador nesse caso? Não tem. O broncodilatador, ele teria como se diz, uma efetividade se você ouvisse sibilos, se tivesse algum broncoespasmo associado, e aí ele poderia achar. Fora isso, sem esse componente de broncoespasmo, a efetividade não é comprovada. A verdade é que a gente até evita fazer, porque pode estimular acesso de tosse. Tanto o spray, né, porque a gente sabe que o spray é um sólido aerosolizado, então ele pode ali na garganta, né, irritar a garganta, estimular acesso de tosse. E a nebulização nem se fala, com aquele oxigênio umidificado, com Berotec, aquilo estimula muito o acesso de tosse. Então a gente, na verdade, evita fazer, tá certo? Corticoide não tem comprovado, já se tentou, assim, fazer estudos para mostrar a efetividade do corticoide na coqueluche, e as conclusões realmente foram que não tem efeito, então a gente também não faz. Beleza? Posso passar o vídeo? Manda brasa. Beleza. Se alguém não ouvir, pode me avisar, tá? Achei que fica roxa, né? Opa, começou o guincho. Olha o guincho. Viram? Levantando um pouquinho. Ele dá uma crise atrás da outra. Essa tosse até uns 6 meses, mais ou menos. Né? Pode ficar mesmo. E aí, pessoal, dá para esquecer um quadro desse? Muito característico. É muito típico. Primeiro ponto, é agoniante, né? Você assistir a criança fazendo paroxismo e ainda com guincho é agoniante, né? A gente fica assim, né? Querendo ajudar, porque realmente a criança fica até certo ponto desesperada. E aí, às vezes, a falta de entrada de oxigênio, a hipóxia é tanta que ele dá uma inspiração forçada ali, é um turbilhão de ar, que é o guincho. Se vocês perceberem no vídeo, até o queixinho do bebezinho até dá uma retraída, de tanto que ele puxa o ar, que é quando faz o guincho. Então, esses acessos, eles são agoniantes. Assim, uma tosse não termina, já começa a outra. Então, vai uma tosse em cima de tosse. Então, a criança fica realmente agoniada. Termina esse acesso, às vezes ela vomita, fica irritada. E a hora que para o acesso, nossa, ela fica ótima. Fica muito bem. Então, realmente, essa é a famosa tosse coqueluchoide, que o povo chama, né? É o paroxismo. Então, isso pode ocorrer várias vezes ao dia. Dependendo da criança, passa poucos minutos de intervalo, às vezes demora muito, à medida que a doença vai evoluindo, há um espaçamento em relação a esse paroxismo. E aí, se a criança fizer desconforto ou cianose e fizer apneia, com certeza essa criança vai precisar de internação, e nesse momento aí que ela estava fazendo esse acesso, né, em vez de filmar, eles era que botar uma máscara de oxigênio nessa criança. Tudo bem que filmou, a gente usou aí para fins acadêmicos, mas imagino que como ela está internada e eu vi o médico orientando a mãe, né, o médico devia, das próximas vezes, falar assim, ó, tudo bem, você filmou, das próximas vezes bote o oxigênio, porque realmente é agoniante.
é aglutinante, você não pode deixar essa criança ficar fazendo esses episódios de hipóxia aí que acontece. Tá certo? Então, assim, esse vídeo eu gosto muito de passar ele, porque é aquela coisa que você vê e nunca mais esquece, né? Olha aí a carinha, como que a carinha bonitinha antes dos acessos, né? A hora que começa o acesso, aí vira outra criança, realmente ela fica muito irritada. Pessoal, alguma dúvida? Foi uma aula menos de uma hora, ótimo. Oi? Eu tenho uma dúvida quanto à profilaxia dos contactantes. Sim. Aí vai ser, assim, terminar de vacinar os que não tiverem o esquema completo, né, de vacinação. Perfeito. E vai ser com azitromicina também, ao mesmo tempo? Isso. Então, quem vai vacinar, né? Geralmente as crianças, né? Olha, a Amanda Olinda ia perguntar isso também. Criança, sim, né? Porque o problema é a questão do componente pertussis. A gente sabe que no adulto não é DPT, é a dupla do adulto, é a DT, né? Então, não pode fazer o componente pertussis no adulto, né? Então, acaba que as crianças nós vamos vacinar, tá certo? Completar o esquema e é interessante você fazer o macrolídeo. Os adultos contactantes macrolídeo. Então, boa pergunta, porque na prescrição da criança internada tem azitromicina 500 miligramas, uma vez ao dia para a mãe. E aí a gente depois pergunta quem está em casa, quem mora em casa, e aí a gente já deixa a receita para os familiares na alta. Teoricamente, o pessoal da vigilância epidemiológica já vai lá e já entrega o remédio em mãos, viu, para a família. Então, assim, a gente na dúvida, será que a vigilância foi, será que não foi, a gente manda a receita. Mas a vigilância epidemiológica já vai com um kitzinho lá de remédio prontinho para entregar para a mãe, para as crianças, etc, etc. Tá certo? O pessoal estava falando aqui do antibiótico, deixa eu ver. Vamos lá. Entuba, ketamina. E aí? Grávida também a gente vai sempre vacinar, né? Contra pertussis, DTPA. Sim. Eu não lembro com quantos meses, mas acho que vai. Não, o ideal é a grávida você depois do primeiro trimestre. O2 é ver, entubar, claritomicina porque é mais caro. Quanto mais caro, melhor, né? Isso é uma premissa do brasileiro, né? Quanto mais caro, melhor, né? Realmente vai tá em falta, só tá em cloroquina, né? Ivermectina, né? O que mais? Zinco, vitamina D, como é que é? Vitamina D, anita, né? Nitazoxanida. Vamos ver o que o Antônio escreveu aqui, ó. Vou ler para vocês. Então, contato íntimo e prolongado, moram na mesma casa ou permanecem em contato próximo por muito tempo, entre 21 dias antes dos sintomas e 21 dias depois, em menores de 1 ano. Tá certo? Ou seja, aquele bebezinho que tem o contato frequente com os adultos. Menores de 7 anos não vacinados ou com vacinação incompleta, né, que fizeram menos das 4 doses. Profissionais de saúde não vacinados recentemente ou maiores de 7 anos não vacinados recentemente. O que acontece? O profissional de saúde, ele não tem como fazer a vacina. Então, o profissional de saúde que tem contato com esse paciente, que tem um contato direto, né, que tem um contato direto com secreções do paciente, tem indicação de usar azitromicina, tá certo? Então, faz de conta que é o médico que atendeu lá na porta do pronto-socorro e foi examinar o menino que tossiu na cara dele. Esse, assim, talvez seria interessante usar a azitromicina. Agora, você que está vendo todo dia, está lá paramentado, né? Então, se ele está em isolamento, né? Eu tenho que entrar, no mínimo, de máscara. Sabendo que é um isolamento respiratório, o ideal é que a máscara seja PFF2 ou N95 e que haja uso de capote, óculos, etc, etc. Tá certo? Então, se você fizer isso, você não tem necessidade de usar a azitromicina. Agora, se houver um contato direto, sim. Tá certo? O que é sanar? É um coisa de... É um médico curso de pobre, doutor. Exatamente. É um médico, é outra franquia, é? É que eu e o Sussu aí fazemos. Tá.
E o Antônio tirou do Sanari esse texto aqui. Não, é porque o resumo tá igualzinho o meu, aí eu já sei que Beleza. que é a fonte. Não, tranquilo. É muito bom. Entendi. Então, é tipo, as mulheres sabem melhor que a gente, era tipo assim, uma bolsa da Daslu, né? Nem sei se existe Daslu mais, né? Teve um rolo aí de Daslu. E aí você comprava a Daspur, era isso? Vocês lembram dessa história? Não sei se vocês lembram dessa história. Não, isso aí é velho pra caralho, né, tu? Nossa, eu tô ficando velho, né? Não sei nem da Daslu, nem dessa marca de Daslu foi fechada tem uns 10 anos. Foi. Teve uma história de imposto, né? Que sonegava a dona lá, né? Tal. E aí fizeram uma comunidade lá que fazia esses acessórios, né? De bolsa, essas coisas, né? E aí fundou, tipo, era uma ONG, não lembro, que eles chamaram de Daspur, né? E aí, na hora que a Daslu ia estar meio que processando esse pessoal da comunidade, saiu a bomba lá do negócio da dona lá dos impostos lá. E no final fechou. Mas Então, ó, o Arthur aí, ele tá bem radical, né? Imposto é roubo, sonegue, tá certo. Gente, mais alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, doutor. Assim, então, semana que vem não, quinta-feira a gente vai aumentar um pouco a intensidade, vamos falar de anemia falciforme. Apesar de ser um tema importante e intenso, ele não é tão grande como asma, por exemplo, mas ele é intenso, dá pra gente discutir bem aí. Então, quinta-feira, 13h30, a gente se encontra, então, tá? Beleza. Falar nisso, deixa eu parar de gravar aqui. Então tá, gente. Obrigado, viu? Um abração pra vocês. Valeu também. Sim, quem ainda não saiu. Qual que é o... Aí passa... sim. Doutor, qual que é a